Seja muito bem-vindo! Aqui, professor Carlos Mainardes, no Physics in Box. Aula de hoje, resolução da prova de 2015 da Universidade Federal do Paraná. Prova de Física, é claro. Bom, se você gosta da aula, dá um like para nós, isso é importante para o canal. Também avisa seus colegas, para que eles também assistam essa aula. Afinal de contas, vocês já trocaram muito ideia juntos, estão se ajudando para entrar na Universidade Federal, não é mesmo? Então avisa seus colegas também, compartilha essa aula. Se tiver alguma dúvida, coloca lá na caixinha, coloca lá nos comentários que a gente sempre responde. E se quiser, né, ficar sabendo de todas as atualizações desse canal, toda aula nova que chega, se inscreve. Se inscreve e você fica sabendo de todas as aulas, sempre vai ser avisado de cada nova aula que aparecer. Então vem comigo, vamos matar essa prova da Federal de 2015. Um objeto de massa m está em movimento circular, deslizando sobre um plano inclinado. O objeto está preso em uma das extremidades de uma corda de comprimento L, cuja massa e elasticidade são desprezíveis. A outra extremidade da corda está fixada na superfície de um plano inclinado, conforme indicado na figura a seguir. O plano inclinado faz um ângulo θ igual a 30 graus em relação ao plano horizontal. Considerando G, a aceleração da gravidade, e μ igual a 1 sobre π vezes raiz de 3, coeficiente de atrito cinético entre a superfície do plano inclinado e o objeto, assinale a alternativa correta para a variação da energia cinética do objeto em módulo ao se mover do ponto P, cuja velocidade em módulo é Vp, ao ponto Q, onde sua velocidade tem módulo Vq. Na resolução deste problema, considere seno de 30 igual a 1 meio e cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2. Alternativas A, mgl, B, 1 meio de mgl, C, 2 terços de mgl, D, 3 meios de mgl e E, 2 mgl. Bom, pessoal, então, para resolver essa questão, primeiramente eu gostaria que você olhasse esse desenho que aparece ali depois da setinha. Aquilo ali é a vista lateral do plano inclinado, certo? Observe que tem uma altura h devido ao plano inclinado e uma distância 2 vezes L. Então presta atenção no seguinte, veja. Se o objeto sai do ponto P e vai ao ponto Q, ele descreve como trajetória uma meia circunferência. Nessa meia circunferência, observe que do ponto P ao ponto Q, se a gente mede essa distância em linha reta, nós temos 2L. Por quê? L até o centro, mais L do centro a Q. Então, 2L. Nessa figura, então, observe que nós encontramos H em função do ângulo I de 2L, lembrando que esse ângulo é de 30 graus. Bom, por trigonometria, então, nós temos o seguinte. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto H sobre hipotenusa, que é 2L. Só que o seno de 30 é meio, meio igual a H sobre 2L, simplifica o 2, que aparece em cada lado da igualdade, e nós temos H igual a L. Esse cálculo é importante por causa do cálculo da energia potencial gravitacional, que vai ser necessário para a gente descobrir a variação da energia cinética, certo? Então, agora, uma outra coisa importante a ser considerada é que quando esse objeto vai de P a Q, uma vez que tem atrito, então existe o trabalho da força de atrito que nós podemos também determinar. Veja só como que a gente resolve isso. Trabalho, lembrando, o trabalho da força de atrito é a força de atrito multiplicado pela distância. Então, o trabalho é, a força de atrito é μ vezes A normal, correto? Vezes a distância D. Agora, algumas considerações. O trabalho de atrito é igual. O coeficiente de atrito foi dado na questão 1 sobre π vezes raiz de 3. Por que a normal é igual a m vezes g raiz de 3 sobre 2? Dá uma olhada aqui, deixa eu esclarecer isso aqui para você. Então, a normal, ela é a força entre o bloco, ou o corpo, e o plano. E ela aparece aqui, ó. Aqui está a normal. Contrária à normal, em todo plano inclinado, nós temos a componente PY.
certo? Então, todo plano inclinado é assim, normal e π são contrários. Aí acontece o seguinte, nesse caso, como não existe, né? Como não existe nenhuma força que seja inclinada em relação ao plano atuando, nós podemos dizer que a normal e o πy são iguais. Então, observe que, como a normal é igual ao πy, e πy é peso vezes cosseno do ângulo, no plano inclinado, o πy é P cosseno do ângulo quando esse ângulo está com a horizontal. Então, se peso é mg e cosseno seria cosseno de 30, e o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, eu posso escrever aqui, como você vê, mg vezes raiz de 3 sobre 2. E a distância d é π vezes L, por quê? Uma circunferência completa é 2π vezes o raio, certo? 2π vezes o raio. Porém, de P a Q, a trajetória é apenas meia circunferência. Então, é apenas π vezes o raio. Mas o raio é a distância do ponto P até o centro, que é L. Então, trocando R por L, fica π vezes L. Fazendo as devidas simplificações, observe que π simplifica com π, raiz de 3 simplifica com raiz de 3, e a gente fica com mgl sobre 2, como você vê aqui. Bom, pessoal, agora na segunda parte da resolução desse problema, nós temos que, num sistema então dissipativo, nós podemos dizer que a energia mecânica inicial, que seria a energia mecânica do ponto P, ela é maior que a energia mecânica final. Então, isso aqui é igual a energia mecânica do ponto Q, vou colocar aqui em minúsculo, tá? Mais o módulo do trabalho do atrito, certo? Módulo do trabalho do atrito, por quê? Porque a gente tem que entender que a energia inicial ela é dividida em a energia que sobra no final, mas daí tem que representar em módulo o atrito que dissipou a energia. Nesse caso, a energia mecânica, não se esqueça que é energia potencial, então do ponto P, mais energia cinética do ponto P. Porém, o ponto P é o ponto de menor altura, onde nós podemos dizer que a energia potencial é nula. Isso é igual à energia mecânica de Q, que é a energia cinética do ponto Q, mais a energia potencial do ponto Q, mais o trabalho do atrito em módulo. Eu vou passar a energia cinética para o lado oposto da igualdade, afinal, o problema quer que a gente determine a variação de energia cinética. Então, energia cinética de P menos energia cinética de Q. Isso é igual, no caso, a energia potencial de Q mais o módulo do trabalho do atrito, certo? Então, a energia cinética de P menos a energia cinética de Q é o que a gente conhece como variação da energia cinética. Isso é igual à energia potencial de Q. Observe que Q é o ponto mais elevado e a energia potencial é dada por mgh, onde H é igual a L. A gente já viu aqui. Então, eu posso escrever como mgl mais o trabalho do atrito, que a gente já calculou aqui no lado, mgl, isso aqui sobre 2. Fazendo a soma das parcelas mgl e mgl sobre 2, encontramos 3 meios de mgl. Então, confirmando aqui a resposta, colocando um destaque nela, chegamos nisso aqui. Pessoal, eu vou pedir uma coisa para vocês opinarem se você prefere essa forma, onde já vem tudo escrito e a gente só vai dando destaque ao que vai aparecendo, ou quando você me vê aqui escrevendo item por item, certo? Isso é uma coisa importante, a gente quer fazer sempre a melhor aula possível para você que está aí assistindo. Então, dá um toque, fala nos comentários se você prefere que eu vá escrevendo ou quando já vem tudo bonitinho, tá? Às vezes a escrita ela vai bagunçando na tela quando é muita informação, tá? Mas opinem e a gente vai saber o que você gosta mais para procurar atender nas próximas aulas no jeito que você acha melhor.
Tá ok? Então vamos lá, me acompanha. Vamos para a próxima questão, só confirmando a resposta dessa letra D. E vem comigo para ver a segunda resolução. Um bloco B de massa 400 gramas está apoiado sobre um bloco A de massa 800 gramas, o qual está sobre uma superfície horizontal. Os dois blocos estão unidos por uma corda extensível e sem massa, que passa por uma polia presa na parede, conforme ilustra a figura abaixo. O coeficiente de atrito cinético entre os blocos e o bloco A e a superfície horizontal é o mesmo e vale 0,35. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a massa da polia, assinale a alternativa correta para o módulo da força F necessária para que os dois blocos se movam com velocidade constante. As alternativas são A, 1,4 newtons, B, 4,2 newtons, C, 7 newtons, D, 8,5 newtons e E, 9,3 newtons. Bom, pessoal, para a solução dessa questão, eu começo mostrando o diagrama do corpo livre para o corpo B. Ou seja, veja as forças que atuam sobre o corpo B. O corpo B está preso na corda, então, uma corda, sempre na extremidade que ela está presa, ela puxa. Então, eu tenho a tração para a esquerda, e o corpo B tem atrito em relação ao corpo A, então a força de atrito, como B, ele é movimentado para a esquerda. Afinal de contas, a força F puxa o corpo A para a direita. E se você pensar na dinâmica desse movimento, B então vai para a esquerda. Como a velocidade de movimento do corpo A é constante, isso faz com que o movimento de B também seja com velocidade constante. Isso é o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Ou seja, as forças se equivalem, certo? Então, se tem apenas duas forças na direção do movimento atuando sobre o corpo B, significa que a tração é igual a essa força de atrito entre os corpos A e B, certo? Bom, veja agora que no corpo A também nós temos o seu diagrama do corpo livre. No corpo A, então, nós temos a força de atrito entre A e B, que está em verde, em sentido oposto ao primeiro desenho. Por quê? Porque força de atrito é uma força entre dois corpos, então, um par ação-reação, e se essa força em B atua para o lado direito, em A atua para o lado esquerdo. Temos a tração também, que puxa o corpo A, no caso, para a esquerda, e a força de atrito com o solo, que tenta impedir o movimento, e por isso é oposta à força F, certo? De forma que, como F é contrária a todas as demais, podemos escrever que F é igual à força de atrito do bloco A com o solo, mais a tração, mais a força de atrito com o corpo B. Gostaria que você visse ainda no diagrama do corpo livre para o bloco A, que nós temos ali representado a normal, representada somente por N. Essa normal é a força com que o solo empurra o bloco A. A normal é igual ao peso, mas como o corpo B está sobre o corpo A, então a normal vai ser igual ao peso de A somado ao peso de B. Então, representado somente por N. A normal que atua no corpo B é o corpo A empurrando o corpo B para cima. Isso faz com que, no caso, a normal no corpo B seja igual ao peso do corpo B, certo? Agora eu gostaria que você me acompanhasse e veja uma coisa aqui. Vamos solucionar. Desenvolvendo esse raciocínio que aqui eu já escrevi parte dele, nós temos que a força F, então, é a força de atrito do bloco A com o solo, como falei, tem que ser μ vezes A normal N, mais a tração. Pelo primeiro desenho, a gente viu que a tração é igual à força de atrito entre o corpo A e o corpo B. Então, eu posso trocar e ficar com FAB, força de atrito entre A e B, e de novo força de atrito entre A e B. De forma que eu tenho que F é igual a μ vezes A normal. A normal, lembra você que eu já havia dito que é o peso de A mais o peso de B. E aqui eu tenho FAB com FAB, que dá 2 vezes a força de atrito, que é μ vezes A normal de B, que nesse caso é igual somente ao peso de B.
Agora, a força F, então, como Mi aparece nos dois lados, eu posso colocar em evidência. E Mi, então, ficaria peso de A, peso de B com 2 peso de B, né? 2PB com PB, eu tenho 3PB. Logo, a força F é igual, substituindo Mi 0,35, observe que o peso de A é, o corpo A, ele é o corpo de 800 gramas, 0,8 quilos, multiplicado pela gravidade, massa vezes gravidade dá o peso, 8. O peso de B vai ser a massa, que é 400 gramas, 0,4 quilos, vezes a gravidade 10, 4 newtons. Multiplicado por 3, 12 newtons. Logo, F igual 0,35, 8 mais 12, 20. 20 vezes 0,35, 7 newtons, certo? Então, tá aí, devido ao atrito dinâmico, nós temos, então, uma força de 7 newtons. Não é atrito dinâmico, desculpe. No caso, equilíbrio dinâmico. Devido ao equilíbrio dinâmico, a força que equilibra tem que ser 7 newtons. Mas, é claro, o atrito, como há movimento dos corpos, é um atrito dinâmico, sim. Questão resolvida. Me acompanha, vamos para a próxima questão. Nessa questão eu já coloquei as palavras que completam os espaços. Eu vou fazer a leitura já com essas palavras, depois eu faço a explicação, que é mais fácil de entender a questão, certo? O estudo da calorimetria e das leis da termodinâmica nos dá explicações para vários fenômenos encontrados na natureza. Considere o seguinte texto que apresenta a explicação do ponto de vista dessas áreas da física para a formação das nuvens. Quando uma porção de ar aquecido sobe, contendo água que acabou de evaporar da superfície, passa a estar submetida a uma pressão cada vez menor. A rápida variação na pressão provoca uma rápida expansão do ar junto com uma redução de sua temperatura. Essa rápida expansão é considerada adiabática, isto é, sem troca de calor com sua vizinhança, porque ela ocorre muito rapidamente. O gás em expansão perde energia interna ao se expandir. Isso acarreta seu resfriamento até atingir uma temperatura na qual a quantidade de vapor de água é suficiente para saturar o ar naquele ponto e assim formar as nuvens. Assinale a alternativa que preenche as colunas corretamente. Bom, então veja. Como eu disse, eu já deixei os espaços preenchidos. Mas agora vamos à explicação. Então, veja só. Quando uma porção de ar aquecido sobe, esse ar aquecido, ele, no caso, corresponde a uma passagem do estado líquido para o estado de vapor. Essa passagem ela pode se dar a qualquer temperatura. Portanto, não é um processo rápido, é um processo lento, e isso se chama evaporação, certo? Então, a água ali acabou de evaporar. Quando essa água sobe, ela se transfere de um ponto mais baixo para um ponto mais elevado, onde a nuvem se encontra. E ali o que ocorre? Em função da altura, as moléculas do ar estão mais afastadas. Então, esse vapor que começa a subir, as moléculas começam a ficar mais distantes. Isso diminui a pressão entre elas. Por isso que no texto a pressão vai ficando cada vez menor. Aí na continuidade o que nós temos? Que como também em função da altura as partículas vão ficando mais afastadas, o que acontece na altitude é que a temperatura é sempre menor. Basta você comparar a temperatura ao nível do mar com a temperatura de qualquer lugar em altitude, tipo Monte Everest. Sempre a temperatura é mais baixa e o ar é mais rarefeito. Ali diz que o ar se expande muito rápido na altitude e essa transformação ela não troca energia com o meio. Isso é característica de uma transformação adiabática, como ali está escrito, certo? E agora veja, aplicando a primeira lei da termodinâmica, eu quero lembrar a você que ΔU, primeira lei da termodinâmica,
é quantidade de calor trocada menos o trabalho. Como a transformação é adiabática, Q é igual a zero, e fica que ΔU é igual a menos o trabalho. Porém, vamos lembrar que trabalho é pressão vezes variação de volume. Se a variação de volume, ou seja, com o aumento do volume, a variação é positiva, isso faz com que o trabalho seja positivo. Como aqui ocorre uma expansão, o aumento ocorre então no volume, de forma que o trabalho tem sinal positivo. Regra de sinal negativo da fórmula. Com positivo, isso aqui dá negativo, significa que ΔU é negativo. A variação da energia interna é negativa, a variação da energia interna depende da variação da temperatura exclusivamente. Se a variação da energia interna é negativa, é porque a variação da temperatura também foi negativa, certo? Isso então faz com que a temperatura diminua, como fala aqui a respeito do resfriamento, e o gás, então, ou o vapor, perdeu energia interna, quer dizer, gastou da sua própria energia para realizar trabalho. Então aqui, a alternativa correta já assinalada, letra A para essa questão. Me acompanha, eu vou resolver mais uma questão, fechando essa primeira parte então. Michael Faraday foi um cientista inglês que viveu no século XIX. Através de suas descobertas, foram estabelecidas as bases do eletromagnetismo, relacionando fenômenos da eletricidade, eletroquímica e magnetismo. Suas invenções permitiram o desenvolvimento do gerador elétrico e foi graças a seus esforços que a eletricidade tornou-se uma tecnologia de uso prático. Em sua homenagem, uma das 4 leis do eletromagnetismo leva seu nome e pode ser expressa como E igual a ΔΦ sobre ΔT, onde E é a força eletromotriz induzida em um circuito, Φ é o fluxo magnético através desse circuito e T é o tempo. Considere a figura ao lado, que representa um ímã próximo ao anel condutor e um observador na posição O. O ímã pode se deslocar ao longo do eixo do anel e a distância entre o polo norte e o centro do anel é D. Tendo em vista essas informações, identifique as seguintes afirmativas como verdadeiras ou falsas. Primeira afirmação. Mantendo-se a distância D constante, se observará o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Segunda afirmação. Durante a aproximação do ímã à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Terceira afirmação. Durante o afastamento do ímã em relação à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Quarta afirmação. Girando-se o anel em torno do eixo Z, observa-se o surgimento de uma corrente induzida. Bom, pessoal, vamos lá para essa questão, então. Eu coloquei aqui as afirmações, o desenho para que a gente possa, então, discutir e resolver, certo? Primeira afirmação, mantendo-se a distância D constante, se observará o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Atenção, gente. Observe o seguinte. A lei de Lenz, ela determina que precisa existir uma variação do fluxo magnético, certo? Uma variação do fluxo magnético para que exista uma corrente induzida. Se, ao longo do tempo, a distância D permanecer constante, significa que o fluxo não pode ou não está variando e, portanto, passa pelo anel sempre as mesmas quantidades de linhas de campo. Isso não altera o fluxo, de forma que a FEM induzida não vai acontecer, certo? Então não há FEM induzida e com isso não há corrente induzida. Logo, o que acontece é que assinalamos aqui como sendo falso, tá ok? Na segunda afirmação nós temos, durante a aproximação do ímã à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Então presta atenção que eu já coloquei uma figurinha, tá? Ali, que mostra isso aí. Primeira coisa,
Como o anel ele tem o ímã aproximando dele, então quer dizer, ocorre uma aproximação do ímã à espira. Numa aproximação pela lei de Lenz, a lei de Lenz diz que quando o fluxo magnético varia, surge na espira uma corrente tal que ela tem que se opor ao efeito que lhe deu origem. O efeito que deu origem à corrente na espira é a aproximação do ímã, e o ímã é aproximado pelo polo norte. Como oposição a esse efeito, a corrente tem que surgir de forma que ela crie na face voltada para o ímã um polo norte também. Então, polo norte com polo norte dá repulsão, ou seja, o efeito se opõe à causa, como diz Lenz. Para que nós tenhamos polo norte saindo, você utiliza a regra da mão esquerda, onde a mão, né, aqui ó, a mão fechando, dá o sentido do campo e o polegar o sentido da corrente. Então, quando nós fazemos a regra, nesse caso da mão direita, a gente percebe, faça aí, né, você vai ter a tela voltada para você, coloque no sentido da seta ali em vermelho o seu polegar e observe que seus dedos entram por um lado da espira e pelo lado que eles saem, então é o polo norte, norte com norte da repulsão, e nós temos ali então a corrente que, se você olhar e comparar com o relógio, isso é sentido anti-horário. Logo, sentido anti-horário, isso faz com que nós tenhamos falso também na segunda afirmação. Terceira, durante o afastamento do ímã em relação à espira, observa-se o surgimento de uma corrente induzida no anel no sentido horário. Se a aproximação, certo, aparecia no sentido horário e era falso, agora, afastando, sendo sentido horário, isso aqui é verdadeiro. Por quê? Porque ao afastar o sentido oposto é aparecer, no caso, um polo sul. E sul seria essas setas que aqui você vê em sentido oposto, e no sentido oposto a corrente inverte para o sentido horário. Então, verdadeiro. E a última afirmação diz que, girando-se o anel em torno do eixo Z, observa-se o surgimento de uma corrente induzida. Bom, primeira coisa, o fluxo magnético φ, ele é dado por campo magnético, que são as linhas de campo que passam aqui por dentro do anel, vezes a área do anel, então essa aqui é uma área circular, vezes o cosseno de N, onde N corresponde a um vetor que é perpendicular ao plano. Como aqui ele fala de girar o anel em torno de Z, quando a gente gira o anel, o valor de N se altera. Então, nós temos o valor do cosseno de N alterado a cada instante. Como o fluxo é B vezes A vezes cosseno de N, a cada instante esse fluxo vai ser alterado. E se a lei de Lenz e de Faraday, ali no caso fala, né, essa aqui é a lei de Faraday, que a Φ é delta φ, variação de fluxo ao longo do tempo, e o fluxo está variando, então significa que a Φ varia, e a Φ variando vai ter corrente elétrica induzida na espira, certo? Então isso aqui também é verdadeiro. Moçada, finalizamos essa primeira parte. Se você gostou, dá um like aí, ajuda o canal, convida seus colegas, e agora vamos assistir a segunda parte aí para ficar craque nessa prova da Federal de 2015. Falou? Vem comigo!